Falando em nome da diretoria, nós vamos falar primeiro sobre o nosso desempenho paulista e dizer que a responsabilidade do time não ter conseguido os objetivos no Paulista é totalmente do departamento de futebol, que se os resultados não vieram dentro de campo, é nossa responsabilidade do departamento, porque quem trouxe a comissão técnica e elaborou o elenco fomos nós, então assumimos totalmente a responsabilidade. Da mesma maneira que o time correspondeu em 2014, 2015, infelizmente no Paulista 2016 não correspondeu, mas assumimos o erro, aprendemos com erros e espero que não aconteça mais. Mas de maneira alguma vamos transferir responsabilidade, estamos aqui para assumir toda a responsabilidade do mau desempenho do Campeonato Paulista. Da mesma maneira, entendemos que com o Gustavo Bueno nós tivemos acesso, tivemos boas campanhas em 2015 e que com certeza o Brasileiro 2016 também faremos uma boa campanha. Em relação ao Campeonato Brasileiro, como já falei antes, já foi planejado, está sendo planejado e agora estamos finalizando o nosso planejamento. Tanto é que o elenco vai ser reformulado e novas peças irão chegar aqui no nosso elenco e algumas vão sair. Mas toda essa parte técnica eu deixo com o Gustavo e o Cristiano. Gostaria de agradecer ao presidente e toda a diretoria da Ponte e a torcida pelo apoio que nós tivemos no Paulista. Pedimos desculpas pelo mau desempenho. Não vamos fugir da nossa responsabilidade, mas acredito que no Campeonato Brasileiro os resultados serão bem melhores. Obrigado. Vou colocar para vocês algumas situações. Todo pós-jogo nós temos o hábito de fazer uma reunião. Isso é uma situação de rotina no futebol. Então nós nos reunimos no dia subsequente ao jogo com a diretoria e nessa reunião foram definidos dois assuntos. O primeiro assunto, a saída do Galo como comandante técnico da equipe da Ponte Preta, e o segundo assunto, que seria a vinda do Eduardo Batista. Então isso foi definido num consenso da diretoria e passar para vocês a partir daí como que nós seguimos com relação a essas situações, para poder deixar bem claro que nós sempre na Ponte Preta trabalhamos com muita ética e respeito aos profissionais. Após essa reunião, onde houve essa decisão, primeiro passo nosso, inclusive eu e o Cristiano juntos, no carro nós contactamos o Galo no período da tarde para que ele nos recebesse em Santos, na sua residência, para que pessoalmente nós pudéssemos informar da troca, né? Até mesmo porque a gente não sabia se ele estaria em Carlos, em Santos, ou se ele estaria em Ribeirão Preto. Então não tinha como a gente ir direto para Santos. Entramos em contato com ele e gostaria de saber qual era o assunto e nós tivemos que colocar que o assunto era o desligamento dele, mas que estaremos a caminho de Santos para conversar pessoalmente e expor o porquê da troca. A partir desse momento, o Galo deu a negativa da nossa ida, ele disse que não haveria necessidade e que, já que a decisão tivesse tomado, não tinha por que ir até Santos. Nós insistimos na decisão, porque, volto a dizer, foi conduta da Ponte Preta com todos os jogadores que passaram aqui, não seria diferente com ele. Entretanto, ele não quis nos receber. Então, a partir dessa decisão e da conversa com o Galo, nós passamos a nossa assessoria de imprensa sobre o período da tarde, para que fosse formalizado no nosso site oficial a saída do Galo, sobre o comando técnico da Ponte Preta. E entramos em contato logo em seguida com o Eduardo Batista, como já tinha a decisão que seria o nome, para que pudéssemos fazer uma reunião no final da tarde e começo da noite. Foi isso que aconteceu. Nesse período nos reunimos, como não havia segredo nenhum e agimos com transparência, respeitando primeiro a posição da saída do Galo, para depois a conversa com o Eduardo, nos encontramos numa padaria próxima à sua residência, eu, o Cristiano e o Eduardo, e ali nós discutimos o novo contrato. E prontamente o Eduardo aceitou, porque ele sabe da grandeza da Ponte Preta e o interesse dele também de aqui vir trabalhar. A partir desse momento que houve o acerto, voltamos a conversar com a assessoria de imprensa para que fosse efetivado o nome de Eduardo Batista enquanto comandante técnico
deixar para vocês claro como é que foi a sequência cronológica, para que não reste nenhuma dúvida com relação à saída do Galo e a chegada do Eduardo Batista. Então foi essa a sequência. Com relação à decisão da troca, a gente entende que existe um aproveitamento de 62% do Galo, enquanto comandante da Ponte Preta, mas nós entendemos que a equipe não encontrava um modelo de padrão de jogo dentro das expectativas que a gente gostaria que isso acontecesse. E a decisão tem que ser tomada, só o tempo vai dizer se o caminho que foi feito foi o caminho certo ou errado, mas no futebol tem determinados momentos que você precisa ter tomado de decisão. E foi isso que nós fizemos. Sabemos que o Galo deixou um legado, um excelente profissional, fez um bom trabalho, cara sério, cara de caráter, mas no futebol as decisões precisam ser feitas. E a gente entendia que o tempo que teríamos agora de uma nova comissão técnica para o trabalho seria importante que isso sempre fosse feito. E isso aconteceu. Então a gente respeita o aproveitamento do Galo, mas a gente acredita que a equipe não tinha encontrado um modelo ideal no padrão de jogo, e a gente busca agora uma nova comissão técnica e isso venha acontecer. É claro que, como o Cazu disse bem, nós temos parcelas de culpa sim no andamento não ter sido favorável no Campeonato Paulista. Entendemos que, mediante isso, faz-se necessária uma reformulação do elenco, isso será feito. As questões de saída serão tratadas de forma interna, até mesmo porque a exposição dos atletas, isso dificulta esse processo nosso de liberação e de relocação. Então haverá sim atletas que não atingiram as nossas expectativas e serão relocados para outros clubes. Acreditamos também que alguns jogadores contratados podem render mais do que rendeu no Campeonato Paulista, e a nossa expectativa é que isso aconteça. Então, só passar para vocês um pouquinho da situação do Galo, um pouquinho da situação do elenco, para que vocês possam aí deixar abertas as perguntas e o Cristiano quer fazer alguma colocação. Apresentar o novo técnico da Ponte Preta. Quero dar as boas-vindas ao Eduardo, que ele venha com energia positiva, dizer que ele tem todo o apoio da diretoria, do departamento de futebol, dos funcionários, do elenco, e que, se Deus quiser, nós vamos fazer uma campanha muito boa no segundo semestre. Boa tarde a todos. Na nossa vida, na minha vida principalmente, a gente coloca alguns grandes objetivos a atingir. E na minha vida profissional, a Ponte Preta estava no meu caminho de um dia treinar o time, não só treinar, de construir uma história vitoriosa aqui dentro. A minha família toda é criada aqui, meu pai é criado aqui, tem a foto dele ali, isso. Então a Ponte Preta tem uma relação com a minha vida e com a minha família muito forte. Sou ponte pretano, treinei atrás do gol com Lígio, Marraga, Tuta, Geraldo, todos eles, lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos, você entrar aqui e passa um filme na minha cabeça. Então a minha família, ela está intimamente ligada à Ponte Preta. Então estar aqui hoje é uma felicidade pessoal e profissional imensa. E eu espero não só estar aqui ou passar por aqui, mas passar por aqui e construir uma história vitoriosa. É uma grande equipe, é uma equipe que está na Série A. Então eu fico muito satisfeito, agradecido pela confiança da diretoria, da presidência, dos atletas, e que juntos nós temos aí um ano espetacular. Acho que o ano passado a Ponte Preta fez um ano brilhante, e a gente espera, se não melhor, igual ao ano passado, que fez uma história, um campeonato muito equilibrado, e que a gente consiga também superar isso. Primeiro que você trabalhar num clube grande, como a Ponte Preta, a cobrança que tem dentro de uma Série A, já é um desafio grande. E você ser da casa, eu não considero da casa, mora em Campinas, Campinas é a minha cidade natal, ele se torna até mais difícil, porque a cobrança é maior, a exigência é maior. Mas eu, sempre que eu coloco nos meus objetivos, como eu disse, vir para a Ponte construir uma história de vitória.
E dentro dessa história, né, eu penso em título. Eu não posso chegar na Ponte Preta hoje e falar que a Ponte Preta não tem chance de conquistar uma Copa do Brasil. Eu acho que a Ponte Preta entra muito forte nessa competição. Eu acho que esse ano a gente vai resgatar um pouquinho do ano passado, que é o fator Moisés Lucarelli. Eu vim jogar aqui várias vezes e senti o peso que tem esse estádio, sentir o que é a torcida jogando com a Ponte Preta. É extremamente difícil de jogar aqui dentro. Então isso a gente tem que trazer, e para a Copa do Brasil principalmente, esse fator casa é importante. Lógico que nós temos que ter o fator casa brasileiro, e nas outras competições que vierem. Mas eu venho e vou passar isso para os atletas. Aquele que está na Ponte Preta e não pensa em título, não pode estar aqui. Então eu vim para tentar buscar, a gente trabalha para conseguir. O não conseguir também faz parte da história. Mas eu vim e vejo a Ponte Preta capaz aí, de uma Copa do Brasil conquistar. O brasileiro já é um trabalho mais a longo prazo, mas também como no passado, o brasileiro, eu falo que para a Ponte Preta até o quarto lugar é título. Você disputar uma Libertadores, e o ano passado ficou muito próximo disso. Então eu acredito, se não um título do Campeonato Brasileiro, que é difícil, você tem uma artilharia financeira, dos outros clubes vizinhos, e tudo isso se torna mais difícil. Mas um G4 também é possível. Então são alguns objetivos que eu tenho na minha mente. Vou passar para os atletas, passei para o Gustavo também, para a diretoria, para o Cris, para a gente poder fazer isso e tentar buscar. A gente tem que ter um objetivo e a Ponte Preta tem que pensar. Não, acho que não houve nada. Quando eu falei de responsabilidade foi da imprensa. A imprensa do Rio colocou que eu tinha passagem comprada para Campinas. E mesmo que eu tivesse, eu moro em Campinas, era natural que eu viesse para Campinas. Quando eu falei de responsabilidade, foi de algumas pessoas que tentam antecipar uma coisa que ela não é. Houve o interesse da Ponte Preta, não fui procurado oficialmente. Eu estava trabalhando num momento difícil, e não poderia sair. Fiquei honrado com a escolha, mas naquele momento, talvez não fosse o momento de eu estar aqui. Eu vim para a Ponte Preta. Eu acredito muito em Deus e Ele coloca as coisas nos momentos certos. Eu acho que acredito que esse é o momento de eu estar aqui e junto com todos. Isso é importante frisar. Tive uma reunião com a comissão técnica, e não é o Eduardo. Se nós vencermos, eu acredito muito nisso, não é o Eduardo que vai vencer, é a comissão técnica. Então nós tivemos uma conversa nesse sentido, para a gente construir nesse mês, nessas 4 semanas, talvez tenha um jogo no meio da Copa do Brasil, a gente possa fazer o melhor possível para que a gente entre numa competição, que talvez seja a competição mais difícil do mundo. Você começa o ano, você disputa o Campeonato Paulista, o Campeonato Regional, falando de uma forma geral. E o Campeonato Regional, ele tem um subobjetivo. Eu acho que o primeiro objetivo é você classificar para as finais e ser campeão, como todo campeonato. Mas esse subobjetivo é você validar o seu elenco para um campeonato extremamente mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro. Então é natural que haja uma reformulação, como vai haver na Ponte Preta, vai haver no Corinthians, vai haver no São Paulo, vai haver em todas as equipes. As equipes usam o regional, usam o primeiro semestre para validar algumas coisas, e é natural que umas peças venderam mais, outras menos, e é natural que essas peças rodem, uma sai, outra cheguem. Então isso eu vejo como naturalidade. Algumas peças que já chegaram, eu não estava presente, mas é do meu agrado, e o Gustavo e o Cristiano me passaram. Algumas peças que estavam conversando. Coincidentemente, nessa conversa nós tivemos na padaria, eu indiquei alguns nomes que eram os mesmos nomes que a Ponte Preta estava contactando. Então deu uma química muito boa. Então, e tudo isso eu vejo com naturalidade, e a diretoria vai conduzir da melhor forma. Lógico que você tem um mês para trabalhar, você vai observar, alguma coisa disso pode mudar. Algum jogador que talvez não tenha se destacado nesse primeiro momento, talvez mostre um destaque, mostre uma evolução, e as coisas podem mudar. Então, dentro de um mês, vão haver muitos treinamentos e muita coisa pode acontecer também. Mas
né, já tem o planejamento e andamento, a diretoria já tinha iniciado, agora junto, né, comigo junto, para que a gente possa fazer um campeonato muito forte. Quanto à minha vida, eu realmente fiz uma trajetória muito boa no esporte, né? Fui para o Fluminense, que é uma grande equipe, né? Talvez não teve o tempo, as coisas não aconteceram da maneira que aconteceram, talvez assim, de maneira de trabalho, eu vejo que nós conseguimos algumas coisas, alguns objetivos que foram colocados, nós conseguimos atingir, né? Mas as coisas, os resultados demoraram a acontecer, né? E acabou que não deu certo. E se eu falar que eu vim para a Ponte Preta como retomada, eu vou estar rebaixando a Ponte Preta. A Ponte Preta é tão grande quanto o Sport e é tão grande quanto o Fluminense. É o time mais velho, né, de todo o nosso cenário. E eu venho com um time grande. Né? Tive convite de times grandes, né, para vir e eu esperei o melhor momento. Eu esperei o melhor time grande chegar e a Ponte Preta chegou. Então eu não vejo como uma retomada, eu não vejo como uma volta. Eu vejo como um passo à frente, estou feliz e muito motivado de estar aqui hoje.